Bom dia! Hoje, dia 25/6/2020, são 7 horas da manhã e está começando mais um Today. O Today é um programa que a gente realiza diariamente, de segunda a sexta-feira, com a finalidade de conversar com uma pessoa, esclarecer algumas dúvidas, dar orientações a respeito do caso dela, para que ela tenha a possibilidade, então, de corrigir algumas rotas e ter qualidade de vida. Esse é o nosso propósito com o Today. Que você possa resolver algumas questões, saber qual é o melhor caminho para você seguir e ter qualidade de vida. Esse é o nosso propósito. A Elisa já está aqui conosco, a Juliane também, a Jay, a Bruna também está por aqui. Bom dia, Bruna. A Dona Zena também, Selvinha, Sandra Rodrigues, Rosineide Burgos, sejam todos bem-vindos. A Bruna está dizendo que ela terminou o detox e aí ela gostaria de saber por quanto tempo que ela pode continuar com aquele cardápio. Bruno, o cardápio do último dia já seria um cardápio normal, onde você pode ficar seguindo, né, de uma maneira indeterminada, por um tempo indeterminado. E aí você só precisa observar quais resultados você vem tendo. Mas eu não me lembro qual é o valor do último dia que dá no cardápio. Precisava lembrar, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Porque eu não me lembro de cabeça qual é o valor. Mas aí o último dia já é um padrão de alimentação normal, né, que você pode estar seguindo sem problema nenhum. Só que eu não gosto muito que as pessoas ficam presas com essa questão do valor calórico, né? Isso não é o nosso propósito. Porque quando a gente fica ligado muito no valor calórico é por causa do tipo de alimento que a gente consome. Deixa eu ver, aqui é um cardápio normal, no dia 8 já. Que já é a pessoa saindo do detox, né? Esse daqui pode consumir normalmente, Bruna, sem problema nenhum. Seguir esse padrão aqui, deve ser um cardápio de 1.100 calorias no máximo aqui. Eu não fiz as contas, não. Mas eu não me preocupo muito com o valor calórico. Hoje, essa não é uma preocupação minha, porque quando a gente pensa numa alimentação mais natural possível, nós temos um alimento que ele tem uma densidade energética menor. O grande problema nosso hoje é nós ficarmos presos a essa questão do valor calórico, e isso tem uma relação direta com a questão da industrialização. Quanto mais industrializado é a nossa refeição, mais preocupante é essa questão das calorias, porque aí sim nós vamos estar ingerindo um valor calórico elevado, porque a indústria concentra as calorias. Quando a gente pensa em alimentação mais natural, nós temos uma alimentação com uma densidade energética baixa, ou seja, poucas calorias em muito volume. No entanto, que quando a gente olhava para aqueles pratos dos nossos avós, a gente chegava a ficar assustado, né? Quanto que eles comiam. Mas eles comiam muito alimento natural, onde a densidade energética era baixa. E aí, nesse caso, a gente não tem que ficar muito preocupado com relação à quantidade de calorias, não. Mas aquele cardápio dá para seguir, Bruna. Dá para seguir por um tempo, sim. Depois tem que contar o resultado aqui, hein? Bom, são 7 horas e 4 minutos, está quase na hora já de eu chamar alguém. Bastante gente já entrou aqui. A Bruna está dizendo que está se alimentando só com alimentos naturais, legal, né? Isso é ótimo. E dessa forma, Bruna, emagrece, viu? Dá para emagrecer sim, com certeza. Bom, deixa eu chamar uma pessoa aqui para participar comigo, para a gente poder dar as orientações aqui de hoje. Deixa eu só ver aqui, tem uma pergunta aqui, ó. A Zena diz assim: Dr. Ricardo, gostaria de tomar um complemento para ajudar na academia. Me indica alguma aí, obrigado. Zena, então assim, você precisa ver se realmente existe a necessidade e qual seria esse complemento que você precisa. Geralmente quem vai para a academia com a finalidade de ganho de massa magra, ele geralmente complementa seu cardápio, a sua refeição com uma proteína. Essa proteína geralmente é o whey protein, que o pessoal mais utiliza.
Se você for utilizar o whey, existem três versões: o concentrado, o isolado e o hidrolisado. O hidrolisado é a melhor opção de todos, tá? O hidrolisado, melhor opção de todos. Porém, tem também as proteínas vegetais, né? A proteína isolada da soja é uma opção, não é a melhor. Entre as proteínas vegetais, você tem a da ervilha e a que eu considero melhor, que eu mais gosto, é a proteína do arroz integral. Mas aí teria que fazer contas, Zena, para saber se realmente você está precisando oferecer essa proteína. Porque geralmente é o que o pessoal mais utiliza fazendo academia. Tem outros suplementos? Sim, tem. Algumas pessoas não conseguem fechar a quantidade de calorias, aí precisa usar maltodestrina para poder fechar a quantidade de calorias através do carboidrato. Outras pessoas já vão utilizar creatina, né, com a finalidade de dar uma explosão muscular maior e também uma hidratação da musculatura. Então, aí vai depender do objetivo. Outros vão usar o BCAA, que são suplementos à base de aminoácidos com a finalidade de proteger a musculatura antes do treino para que você não haja queima de massa magra. Então, tem várias questões aqui que a gente precisa considerar para que a gente possa, então, determinar, né, a quantidade de calorias que a gente precisa, de proteína e outras coisas mais, tá? Bom, vamos convidar aqui uma pessoa para conversar conosco. Conversar conosco aqui. Bom, já fiz o convite, vamos ver se vai dar certo. A Emília disse que está dormindo demais, coisa boa. Nem fez o curso do sono, né, Emília? Só foi fazer outros ajustes. Ó, a Bruna disse que já está emagrecendo. Quando chegar ao ideal, eu conto. Legal, Bruna. Vamos ver se vamos conseguir falar. Tem gente que está dizendo aqui, ó, que tem muitos problemas com as leguminosas. Então, leguminosa geralmente dá bastante gases. Esse geralmente é o problema. Opa, acho que vamos conseguir. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Opa. Como é que é seu nome, por favor? Josélia, de Josélia. Paltares. Josélia, legal. Eu vi que você fez o pedido ali para participar conosco hoje, Josélia. Tá escuro aí ainda? É, Pessoal, porque aqui tá nublado. mas o pessoal não está dormindo aí, não? É, porque aqui teve a... O pessoal comemora aqui, né? São Uhum, João. uhum. Foi meio... Aí o povo acorda tarde, o tempo tá nublado, Uhum. Legal. mas é por isso, deve ser por isso. A câmera também não tá muito boa. Uhum. Tá. Mas vamos lá então, Josélia. Em que eu posso lhe ajudar hoje? É que eu tenho acompanhado, né? Uhum. Tenho interesse até em fazer um curso. Uhum. Eu tenho formação em gestão de pessoas e saúde corporativa Uhum. e eu vi até você falando sobre a questão de gestão das emoções. Sim, Eu tenho que fazer até esse curso de especialização também. Queria ter informação. certo. Mas aí a questão é a minha, né? A questão da saúde. Eu estou abaixo do peso. Uhum. Sim, abaixo do peso. Quanto que você tem de altura, Josélia? Opa, acho que a conexão dela travou. Josélia, tá me ouvindo? Josélia, você ainda me ouve ou não? Opa, caiu cedo hoje, hein? Vamos lá, pessoal, vamos entrando, vamos compartilhando. Daqui a pouco a gente consegue retomar aqui com a Josélia. Tá me ouvindo, Josélia? É, ao vivo dá nisso, né? Acontece essas coisas.
Josélia, você consegue me ouvir? Se não está conseguindo, você pode sair e voltar novamente, que eu lhe chamo para a gente continuar, para a gente retomar. Consegue me ouvir, Josélia? Ai, caiu. Falei que ia cair. Bom, Josélia começou o assunto, né? E não conseguimos dar continuidade. Vamos ver se ela volta e aí eu chamo ela novamente. Acontece, né? Isso aqui faz parte, né? É um programa que a gente faz ao vivo, todos os dias às 7 horas da manhã, então acontece. Mas a Josélia estava começando a falar a respeito de baixo peso. Estava abaixo do peso considerado normal. E aí nós poderíamos conversar com ela para ajudar. Vamos ver se ela volta. Bom, enquanto isso, vamos falar sobre algumas questões. Eu estava lendo uma matéria agora de manhã, falando sobre, mais uma vez, a questão do coronavírus, né? E aí uma coisa que eu estava vendo é que o governo disse que foi pego de surpresa, assim. Quer dizer, o governo não falou, né? Mas eles estavam esperando, né? Opa, ela voltou. Vamos ver se vai dar certo. Que o governo estava esperando que a gente ia chegar no platô. E o número de casos tem subido. Mas também da maneira como está sendo tratado isso daqui não está fácil, né? A questão do coronavírus no Brasil. Vamos ver se a gente consegue retomar aqui com ela. Bom dia. Bom dia. Vamos ver se agora dá certo, né? Novamente. A conexão aqui tá meio ruim. Tá, Tá vamos meio tentar mais ruim. uma vez. Não tem problema, a gente tenta. A última pergunta que eu tinha feito para você, Josélia, era a questão da sua altura, que você falou que estava abaixo do peso, então eu queria saber sua Sim. altura. 1,60 m. 1,60 m. E o peso? O peso é 46.700. Nessa faixa. Ok, 46 quilos. Você mora onde, Josélia? Muritiba, Bahia. Muritiba. Ok, Bahia. Bom, me conta aí um pouquinho a respeito então dessa questão sua do baixo peso. Você sempre teve baixo peso ou aconteceu alguma coisa para que você ficasse com esse peso? Não, eu sempre tive na faixa de 49, sempre lutei para ter mais, né? Na, na minha fase mais jovem, eu tenho 55 anos, e eu tinha na faixa de 49, Certo. mas como eu tenho assim tentado, né, de maneira constante, uma alimentação mais natural, isso não favorece também o peso, né, a questão do peso. E eu sempre tenho tido assim dificuldade em manter esse ritmo saudável, né? Porque eu, devido ao ritmo de vida, devido ao, assim, eu fui comportora recentemente, fiz comportagem e tal, e não consegui conciliar, porque a gente tem sempre que aderir a uma alimentação de outros, e aí acaba a gente deixando de lado um pouco o nossa busca, né? Sim. Aí eu tenho ingerido assim alguns alimentos como frango, etc. Mas eu Isso, consegui eliminar. isso Acende a luz pensando aqui. isso pensando na questão da manutenção do peso? Sim, também na questão da saúde, né? Eu sempre busquei um estilo de vida mais saudável, só que é aquela questão, né? Sempre fui influenciada. Certo. E aí eu até criei palatares, né? No sentido de incentivar outras pessoas a ter um estilo de vida saudável também. Mas eu tenho tido dificuldade quanto a manter, assim, evitar carne, certo tipo de... como frango, né? Que eu sempre acreditei que o frango de quintal, fui educada assim, né? Seria um alimento ideal. Mas aí a gente foi consumindo frango, aqui é interior, né? Aí a gente consome frango de quintal e frango de granja, mas aí eu fui reduzindo.
Mas eu tenho, assim, aquela ansiedade, eu como tenho aquela, sinto gastura, elimino muito, porque eu ando muito, Uhum. então eu tenho que absorver mais, eu sinto a necessidade de absorver mais calorias, e aí eu, na hora que dá vontade de comer certos alimentos, como frango, aí eu como. Uhum. Ovo de vez em quando, mas é assim, eu consegui eliminar o iogurte, o leite, por causa da intolerância. Açúcar um pouco, eu uso açúcar mascavo. O arroz integral nem sempre encontro com preço acessível aqui na cidade. Aí Uhum. eu uso o arroz refinado de vez em quando. Mas eu Certo. sempre procuro, na medida do possível, manter. Não estou fazendo atividade física. Estou muito sedentária. Eu faço atividade em casa, trabalho aqui Sim. ajudando e tenho minhas atividades em casa, mas é trabalho diário, né? Doméstico, né? Rotina de trabalho. Sim. Mas não estou fazendo atividade física, gostaria de exercitar. Eu gosto muito de alongamento, eu gosto muito de caminhada, mas eu tô assim, me sentindo assim muito um pouco improdutivo, inútil assim, por não estar fazendo o que eu gostaria de fazer. Uhum. Eu fiquei muito tempo também, eu fiz minha formação e não pratiquei na minha área. Eu gostaria de praticar meu conhecimento, né, que é a minha formação, gestão de pessoas. Trabalhei em uma empresa familiar e depois saí, aí fui viver a missão, Uhum. fazer comportagem e tal, e aí agora veio essa crise e eu fiquei assim na expectativa, no desejo de fazer alguma coisa, me sentindo que eu preciso fazer algo mais, né? Porque tô me achando assim muito limitada Sim. dentro do meu contexto familiar e tal. E isso tudo me interfere emocionalmente também, né? Com E certeza. eu fico assim muito condicionada a esse E contexto. parece assim que, pela sua fala, Josélia, a gente percebe que você está um pouco deprimida, está insatisfeita, né, com algumas questões. E aí você falou, né, com relação até ao padrão de alimentação mesmo e a questão da influência, né? Nós vivemos num meio onde o tempo todo nós somos influenciados. As pessoas nos bombardeiam com informações, a mídia nos bombardeia com informações, ou seja, o tempo inteiro, através dos nossos cinco sentidos, nós recebemos informações. E isso faz com que muitas vezes a gente acabe seguindo padrões que não são aqueles padrões que nós gostaríamos de seguir, né? Ou aquelas escolhas que nós não gostaríamos de fazer, muitas vezes fazemos, né? Tem até um texto da Bíblia que Paulo diz assim: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, né? Ou seja, nós somos influenciáveis, esse é um ponto. Tanto eu, quanto você, quanto qualquer pessoa que está participando aqui conosco hoje, é uma pessoa influenciável. Obviamente que a gente precisa conseguir assumir as rédeas de determinadas áreas da nossa vida que a gente começa a entregar para outras pessoas. Muita gente entrega a parte da alimentação, né? Isso daí é um fato, né? As pessoas começam a buscar válvulas de escape, muitas vezes, para suas questões emocionais e encontram no alimento ali, né, boas fontes para poder suprir, digamos assim, né, esse aspecto emocional, porque vai produzir dopamina. E acaba se perdendo nessa história, perdendo o controle do padrão de alimentação. Parece que você perdeu o controle em algumas questões da sua vida e você tem tentado retomar, pelo menos tem o interesse em retomar esses aspectos, né? Obviamente que isso é muito importante, mas a gestão emocional é algo muito importante para nós. Como que eu defino hoje saúde mental ou saúde emocional? Eu defino como sendo o meu relacionamento com os meus pensamentos e emoções que geram minhas ações. Ou seja, a maneira como eu administro os meus pensamentos e as emoções que são geradas a partir dos meus pensamentos, isso me conduz a ações. E essas ações fazem com que eu então tenha a formação dos hábitos, onde 70% de tudo que eu faço todos os dias são hábitos. São hábitos. Então, veja, 7 de cada 10 escolhas, Josélia, que você faz hoje não são escolhas que você pensa.
São escolhas que você simplesmente reproduz baseado nos hábitos que você construiu. Quando você, por exemplo, vai descer da cama de manhã, você não fica pensando se é a perna esquerda ou a perna direita que você tem que colocar primeiro no chão. Você simplesmente faz aquele movimento porque já virou um hábito. No entanto, que quando você muda para o outro lado da cama, você tem até uma certa dificuldade. De manhã você tem que levantar e tem que pensar. Você começa a dormir do outro lado. Hoje, por exemplo, eu dormi do outro lado da cama, porque a minha esposa não deitou cedo e a minha filha mais nova foi deitar comigo. E ela foi e deitou geralmente do lado que eu fico, né? Então eu já tive que vir mais para o outro lado. Depois eu vi que a esposa nem dormiu na cama, que ela ficou ensaiando até tarde questões de música, né? E quando ela foi para a cama, acho que ela viu que eu estava deitado do lado dela, que a Mariana estava lá, e foi dormir na cama da Mariana. Então, quando eu acordei hoje de manhã, eu estava meio perdido na cama, tendo que pensar para onde que eu ia para poder descer da cama. Porque o normal já é, faço um movimento involuntário porque já virou um hábito. Então, uma coisa que a gente tem que analisar é quais são as influências que nós estamos recebendo através dos nossos 5 sentidos, que estão determinando a formação dos nossos hábitos, onde 70% do que nós fazemos são esses hábitos. Hoje a gente percebe pela tua fala que você está insatisfeita com algumas questões. E como retomar a rédea desses aspectos, né? Isso é muito importante para você. Você disse que não conseguiu exercer a profissão que fez, né? Depois você também disse que o padrão de alimentação que gostaria em algum momento você acabou perdendo, né? Ou seja, hoje você precisa retomar essas questões. Talvez melhorando a gestão emocional você vai conseguir retomar, mas talvez também melhorando outros aspectos você consiga retomar isso, porque melhorar aspectos de gestão emocional não é uma coisa fácil, José. É uma coisa difícil para a grande maioria das pessoas, né? Você conseguir assumir novamente o padrão emocional. E a gente sabe que o nosso estilo de vida ele tem uma relação direta com aspectos emocionais para nos colocar no controle de novo da situação. Quais são as questões mais importantes quando nós pensamos na área de gestão emocional para que a gente possa melhorar? E aí nós vamos falar também sobre essa questão do baixo peso, que é um problema que você trouxe. Mas quando eu penso em gestão emocional e vou a um psiquiatra, né, e apresento a ele algumas queixas, né, o que que ele geralmente vai fazer? Me prescrever uma medicação. Vai prescrever uma medicação baseada nos sintomas que eu estou apresentando ali. Se, por exemplo, você fosse um psiquiatra, por essa fala que você apresentou para nós, provavelmente esse psiquiatra já lhe recomendaria o uso de algum ansiolítico ou antidepressivo. Então, ele vai tentar tratar o quê? Os sintomas. Os sintomas que você tem tido. Eu já quero te instigar a descobrir quais são as causas, né, do porquê você está sentindo essas questões hoje. Por que que em algum momento você acabou perdendo, né, a rédea da tua vida. E parece que isso aconteceu e não é uma coisa que aconteceu tão recentemente, né? Parece que já faz um tempo que você tem lutado com esses aspectos, né? E aí, nesse caso, então, precisamos descobrir as causas. Quando se fala de gestão emocional, dois aspectos são importantes. O primeiro são as questões psíquicas, o segundo são as questões físicas, que tem uma relação direta também com essa questão emocional. Quais são as questões físicas importantes para que a gente possa avaliar hoje, né? Bom, a serotonina, que é o hormônio da felicidade, é produzida no intestino, né? E aí eu já vou questionar você nesse aspecto. Como é que é a questão do funcionamento intestinal seu hoje? Normal, anormal? Eu tenho muito gases, eu sinto muito gases, e eu também não consigo evacuar mais de uma vez no dia. Isso pode ter uma Eu não relação consigo beber também... muita água, Ah, não bebe muita água? não consigo. Por que não consegue? Assim, é o ritmo, né? O hábito e também quando eu tento assim tomar muito durante o dia, eu fico urinando mais. Sim, porque Então aí eu não consigo. toda água que entra tem que sair, José. Se ela entrar e não sair, você começa a ficar inchada, retenção de líquido, né? É, Então, sim, assim, mas eu consigo. Aí eu fico mais ansiosa, eu urino mais, eu tenho que segurar a urina para ficar fazendo as coisas, e aí nesse tempo frio, eu também não tomo muita água. Tudo influencia, né? sim. E a gente tem E que a observar temperatura uma do coisa, corpo. Josélia, quando a gente, por exemplo, bebe água e sente vontade de ir ao banheiro urinar, a melhor opção não é ficar segurando, a melhor opção é ir ao banheiro. Por quê? Nós precisamos aprender a respeitar a nossa fisiologia.
O nosso corpo tem um ritmo normal de funcionamento e precisamos aprender a respeitar esse funcionamento do nosso organismo, né? Isso é fundamental, respeitar o funcionamento. Todas as vezes que ele diz que é para beber água, beba água. Se sente fome, come. Se sente vontade de ir ao banheiro, vai. Se sente sono, dorme. Esse seria o normal do nosso organismo. O problema é que quando a gente é bebê, a gente funciona desse jeito. Tudo que o organismo manda, a gente faz. Quando a gente Mas a cresce, a gente gente não, fica eu meio não sinto, teimoso. Hum, eu não sinto sede. Aí eu coloquei até umas raspinhas de limão uhum. para poder me habituar, sentir vontade de beber água. Sim, você pode fazer água Aí eu saborizada, que é uma fiz isso. opção. Você pode fazer chás, como você disse agora no período mais frio. Também é uma opção para que você ingira até metade da quantidade de água, né, que você precisa. E a gente precisa, né, ingerir muita água. O nosso corpo precisa de água. A água é o elixir da vida. Através da água, o nosso organismo consegue fazer o transporte de todos os nutrientes que a gente precisa para as células, consegue fazer a retirada de toxinas, né? Isso é muito importante. Agora, tem que observar também se quando você sente muita vontade de ir ao banheiro, você já não está com algum problema de incontinência urinária. Em mulheres isso é comum, conforme a idade vai avançando, geralmente aparece esse problema. E aí tem que verificar também se você não tem diástase É, abdominal, que é um outro problema que acontece com mulheres que tiveram filhos. Você tem filhos? eu tenho um filho de 30 anos, ele está no exterior, Uhum. ele não mora aqui Um, comigo. um só. É, sim. E quando ele nasceu, foi parto normal ou foi cesariana? Foi parto normal. Ok, se fosse cesariana era até pior. Mas as mulheres, por exemplo, quando tem o processo, né, o período da gestação, o músculo do reto abdominal, que é o músculo que compõe, né, toda essa região nossa do abdômen, ele se distende para que o bebê possa crescer. E muitas vezes as mulheres têm dificuldade de fazer a volta dessa musculatura, ela não volta ao normal, gerando um processo que a gente chama de diástase abdominal. Isso faz com que você tenha, muitas vezes, uma mudança da região onde os órgãos realmente deveriam ficar. E aí a bexiga dá uma baixada, isso tudo acaba interferindo e gerando problemas, muitas vezes, de incontinência urinária. E isso é muito comum em mulheres. Homens já não têm muito esse problema. A não ser que ele tenha problema de próstata e acabe gerando esse processo. Mas em mulheres é comum. E aí precisa observar se essa frequência de frequência urinária sua também não tem a ver com algumas questões como essa. E isso dá para corrigir. Hoje tem muitos fisioterapeutas ou fisioterapeutas, né, que trabalham nessa questão de trabalhar o assoalho pélvico. E isso é muito importante. Aprender a fazer respirações que ajudam a trazer novamente a musculatura para o seu normal, né? Tem muita gente que faz o abdominal hipopressivo, só que só ele é muito pouco, tem uma respiração ideal que fisioterapeuta geralmente ensina para trabalhar essa questão, né? E alguns precisam fazer até mesmo cirurgia. Porém, beber água é algo fundamental nesse processo de melhora da gestão emocional, porque o trânsito intestinal depende da água que você bebe. A fibra solúvel, que é uma fibra que hidrata, ela precisa de água. E muitas pessoas passam a vida bebendo uma quantidade muito pequena de água. E isso também acaba gerando problema renal, que quando você tem menos água sendo ingerida, sua urina é mais concentrada em soluto, ou seja, tem muito mais produtos, né, na sua urina que vão sobrecarregar a função renal, porque não estão bem diluídos em função da pouca ingestão de água. Lá na frente, acaba gerando muitas vezes um problema de insuficiência renal. E aí esse problema de insuficiência renal faz com que você chegue ao momento de não poder beber água. E quando você quiser, não vai poder beber. Então, assim, ó, tem que beber água. E teve gente que perguntou aqui, por exemplo, se suco valia como um substituto parcial da água. Não, o suco não vale, porque a água ela não é calórica e o suco é calórico. Então, o suco não entra como substituto, como também a água de coco não entra como substituto. Os únicos substitutos da água que nós podemos utilizar é justamente quando nós pegamos uma água saborizada, como você disse que coloca uma raspinha de limão, mas você pode colocar até laranja, gengibre dentro da água e deixar ali de molho, porque ele só vai dar sabor, né? Ele não vai estar adicionando calorias nessa água. E aí você consegue fazer uma água saborizada. E outra coisa que você pode utilizar são chás, tanto quente quanto frio, mas não todo chá.
Você tem os chás, por exemplo, que são estimulantes. Esses não servem como substituto parcial da água, porque esses acabam fazendo com que a gente tenha processo de desidratação ao invés de hidratação. Tudo que é estimulante, tem, por exemplo, ou cafeína, ou teína, ou teobromina, favorece, então, o processo de desidratação e não hidratação. Chá mate, chá verde, chá preto, chá branco não entram. Os outros entram. Só que se eu adoçar ele com açúcar, ele fica calórico. Então, ou tem que ser com adoçante, ou sem nada. E aí você tem até 50% da sua necessidade de água que pode ser suprida por esses chás. Pelo seu peso hoje, né, se a gente jogar aqui, ó, vamos jogar por 50 quilos, né? E aí a gente multiplica o seu peso por 35 e você vai encontrar a sua necessidade de água, né, que você precisa ingerir durante o dia. Quanto que você costuma beber de água ao dia? Uns 3 copos. 3 copos de água daria o equivalente a mais ou menos 750 ml, se a gente for considerar um copo Isso. de 250. E eu já tive pacientes, Josélia, que bebiam 1 copo, 2 copos por dia, 3, você está no lucro perto dessas pessoas, mas ainda assim é pouco perto do que você precisa. Quer ver? Estou fazendo sua conta aqui, ó. Você precisa 1,750 litros de água. Seria uma boa quantidade. Você está bebendo, então, 750. Está faltando só 1 litro para você. Você teria que beber mais 4 copos além dos que você já bebe durante o dia. E aí, nesse caso, dessa 1,750 litros, metade pode ser na forma de chá, ou quente ou frio, né? Já que você falou agora a respeito do período mais frio, que aí já não bebe tanta água. Pode ser chá quente também, que você vai distribuir ao longo do dia. Isso vai te ajudar. Olha, tem gente dizendo que já passou o dia inteiro sem beber água. Isso é um crime com o organismo, né? Outra pessoa pergunta aqui dos chás brancos, né? Se for, por exemplo, o chá proveniente da Camellia sinensis, que é uma planta que eles utilizam para fazer o chá preto, o chá verde, o vermelho, o branco e o amarelo, aí não é interessante, porque o chá branco ele é feito com a flor da Camellia sinensis e também tem estimulante. Então tem que verificar se é esse que você está fazendo o consumo e aí não indico. Então veja, Josélia, uma coisa importante é nós melhorarmos o trânsito intestinal. Ele é fundamental para que você dê a oportunidade do seu organismo produzir a serotonina, que é o hormônio que vai reduzir o nível de cortisol, que piora a nossa parte de gestão emocional. É o hormônio do estresse. Ele é fundamental para a vida, mas em excesso ele faz muito mal para nós. Eu Então, sou muito estressada. e aí um aspecto que você precisa corrigir é justamente a sua ingestão de água, tá? Precisa aumentar. E você também falando sobre a sua alimentação, eu vejo que você não está ingerindo, parece que uma quantidade suficiente de fibras, porque diz que nem sempre consegue um arroz integral num preço bacana na sua cidade, né? E isso Mas faz com que às vezes você use o arroz branco, né? Aí tenho que saber também com relação à ingestão de frutas, de verduras, de hortaliças, né? Se come ai, aveia ou não. eu consigo comer sim, salada crua, sempre colorida, Uhum, frutas pela manhã. certo. Eu faço suco na centrífuga, eu misturo maçã, abacaxi, laranja. Mas você Sempre despreza tô. então a fibra quando você faz o suco, né? Porque a centrífuga ela tem aquele lado que ele vai jogando a fibra para sair aquele suco bem ralinho, né? É, é, mas o suco é de manhã cedo. Uhum, Aí durante o dia assim, eu posso chupar uma laranja no final da tarde. certo. À noite eu como o mesmo de meio-dia. Assim, um pão, eu acrescento pão, eu tomo uma mistura com aveia, granola. Uhum, Aí sim. eu consigo fazer à Então, noite. aveia é um alimento que eu vejo que não deveria faltar na mesa de ninguém, Josélia, porque a aveia é muito rica em fibra. Ela ajuda muito na questão do trânsito intestinal. Só que aí, nesse aspecto, quando a gente pensa no consumo da aveia, a gente tem que beber água, porque a aveia tem muita fibra. Então, se você comer a aveia e não beber a quantidade suficiente de água, como você tem feito nesse momento, é perigoso que, ao invés dela ajudar, ela vai piorar o teu caso. Então, a aveia precisa de muita água. Quando a gente coloca a aveia de molho, ela não aumenta um monte de tamanho. Então, isso mostra que ela hidrata. E eu preciso de água, então. Se você, por exemplo, não comer a quantidade, não comer
aveia e beber essa quantidade de água, ok. Mas se você comer aveia, você tem que beber mais água, senão não vai funcionar. Não vai funcionar. Os alimentos ricos em fibras, eles são fundamentais para o funcionamento intestinal. Outra coisa que é importante, no teu caso, que você não tem feito, é a atividade física. A atividade física ela é muito importante para o funcionamento do nosso intestino. Ela também gera o estímulo para o crescimento da musculatura e ajuda a gente a ganhar peso de maneira saudável, porque ganhar peso sem fazer exercício físico é ganhar gordura. E aí não é uma vantagem. É até melhor você continuar no peso que você está do que simplesmente começar a ganhar gordura e aumentar de peso. Falar, cheguei no peso que eu queria. Mas se for um percentual de gordura elevado e músculo baixo, também não vale a pena. Então, o exercício físico, principalmente o exercício de musculação, de resistência, ele estimula o ganho de músculo. Teve uma época da minha vida, José, que eu emagreci muito. Eu dava aula na UNB aqui em Brasília e minha rotina era muito puxada. Eu saía de casa às 5h20 da manhã e chegava em casa muitas vezes 8 horas da noite, 8h30, 9 horas. Então, assim, chegava muito tarde. Fazia a minha refeição antes das 5h20, nas 5 horas da manhã eu estava tomando meu de jejum, 4h30 eu acordava, 5 horas eu fazia o de jejum. Eu trabalhava na UNB, e ficava no hospital todas as manhãs de segunda a sexta e ficava no hospital das 7 da manhã até a 1 da tarde. Então, era o horário que a gente fazia o atendimento das gestantes de alto risco. Aí eu saía 1 hora da tarde do hospital e 2 horas eu entrava em sala de aula. Então, eu entrava na sala de aula às 2, saía às 6. Então, tinha da 1 às 2 para poder comer alguma coisa. Geralmente, eu levava uma marmita, só que é muito ruim comer de marmita. Algumas vezes eu ia comer em restaurante também, mas era muito caro ali em volta da UNB. Restaurantes eram caríssimos, né? E não encontrava muita opção saudável do jeito que eu queria, não. E eu então levava alguma coisa, acabava comendo naquele horário, ia para a sala de aula, dava aula até 6 horas, chegava em casa depois por volta de 8 até 9 horas da noite. Era o horário que chegava porque tinha muito trânsito depois das 6 horas quando eu terminava de dar aula na UNB. E nesse ritmo eu acabei emagrecendo muito, emagreci muito. E eu nunca fui gordo, nunca fui gordo. Mas eu emagreci muito, eu emagreci uma média de 12 quilos. Emagreci uma média de 12 quilos. E aí eu tava só pele e osso, né? Emagreci demais. Eu falei, meu Deus, eu preciso ganhar peso. Eu como nutricionista, como professor, que exemplo que eu vou dar para as minhas alunas, né? Com esse peso meu. E eu falei, eu preciso fazer musculação e começar a fazer uso de suplemento. Então, veja, no meu caso, eu precisei fazer uso de suplemento porque eu não conseguia fechar a minha necessidade calórica. Eu comia uma média de 1.700 calorias por dia. Só que a minha necessidade para ganho de peso era de 4.000 calorias. 4.000. E eu, comendo 1.700, não estava ingerindo nem metade do que eu precisava para ganhar peso, fazendo musculação. Aí eu tive que começar a fazer uso de suplemento. Fazia muita vitamina, e na minha vitamina eu adicionava bastante aveia, porque a aveia ela é fundamental. Além dela ser calórica, rica em fibra, ela também tem muita proteína. Isso me ajudava. Aí comecei a fazer vitaminas e comer mais alguma coisa de manhã ainda para tentar aumentar o aporte de calorias. Eu tive que fazer uso de uma proteína de origem vegetal, fiz uso também da maltodestrina, que era carboidrato, tudo nessa tentativa de ganhar peso, né? Então são aspectos que a gente precisa considerar. E fazendo musculação, eu consegui aumentar 14 quilos. Então, eu voltei para o meu peso normal e ainda ganhei mais 2 quilos de massa magra. Quer dizer, eu ganhei tudo em músculo naquela época, né? Estava muito bem. Depois, né, ao final de 8 meses, eu consegui ganhar 14 quilos em 8 meses. Então, foi ótimo aquilo para mim. Mas veja, esse aspecto da atividade física hoje para você te ajudaria tanto na questão de você ganhar peso com saúde, como também melhorar a tua gestão emocional. Então, eu vejo que é algo fundamental que está faltando e precisa ser incluído na tua rotina. Quando você sai para fazer uma atividade física, como você disse que gosta de caminhar, você está fazendo uma atividade aeróbica. E essa atividade aeróbica, geralmente, ela aumenta o teu metabolismo no pós-treino e pode até favorecer perda de peso. Isso eu não estou dizendo que você não deva fazer. Eu estou dizendo que você pode fazer sim sua caminhada, ela vai ser muito benéfica, vai estimular o trânsito intestinal, vai estimular a produção de serotonina, vai estimular a produção de endorfina, ajuda nessa melhora emocional, então, mas é uma atividade física que não contribui para o aumento de peso. Além das caminhadas, você vai precisar fazer musculação, ou em casa,
ou numa academia, mas os exercícios de resistência, Josélia, vão fazer toda a diferença para que você ganhe peso com saúde, entendeu? Isso é muito importante para você nesse momento. Quando você sai para fazer É, sua caminhada, se você vai de manhã, você recebe o benefício da luz solar que estimula a produção de serotonina, ou se vai ao meio-dia, ali no horário mais quente do dia, como você disse que está fazendo mais frio esses dias, aí você recebe o benefício da vitamina D, mas a caminhada deve fazer parte, mas não só ela. Não só ela. A musculação vai ser fundamental para você conseguir ganhar peso com saúde, né? Com saúde. Bom, é. e outra questão com relação ao funcionamento intestinal é o padrão de sono. E gestão emocional também tem tudo a ver com sono. Como é que está seu sono hoje? Eu durmo pouco, qualquer coisa eu acordo, meu sono é leve. Uhum. Geralmente eu acordo cedo, durmo pouco. Eu E, acordo durante a noite também, para e aí urinar, etc. tem dificuldade E para voltar a eu dormir? tenho dificuldade. É, quando eu desperto, aí já me dá vontade de urinar. Uhum. Aí eu urino 2, 3 vezes à noite, 3 ou mais, às vezes. É, E você está indo bastante ao banheiro, mesmo ingerindo pouca água, né, Josélia? Isso é um aspecto que é, chama a atenção. Você não sente sede, mas sente muita vontade de urinar. Se você dissesse que sente muita sede, muita vontade de urinar, eu já começaria a desconfiar também de um pré-diabetes, alguma coisa desse tipo. Mas como você está abaixo do peso, você não está gerando resistência insulínica por depósitos de gordura no seu organismo. Mas essa condição de urinar muitas vezes durante a noite é uma característica típica de diabético, né? Faz tempo que você fez exames bioquímicos ou não? Exame de sangue. faz, faz tempo, eu já acho que já tem o que, um ano, Uhum. mais ou É, menos. uma vez ao ano é sempre bom fazer exames, principalmente, né, pela idade que você já tem agora, porque aumenta muito o risco também de hipotireoidismo, né, da tireoide não funcionar da maneira correta. Então, são coisas que acontecem com o avanço da idade, né? Você já deve ter passado pelo período da menopausa também, né? E isso É, não afeta estou mais, mais. isso já afeta mais ainda, muitas vezes interferindo na questão da tireoide também. E aí eu acho que é muito interessante você fazer um exame e dar uma analisada como é que está seu padrão de glicose. Mas eu faria, além da glicose de jejum, eu faria também o exame de insulina, a insulina basal, para verificar se você não tem nenhum tipo de resistência insulínica. Porque você não tem resistência insulínica por causa do peso, isso é um fato. Mas pode ter uma resistência insulínica por causa da questão emocional. O próprio cortisol, que é o hormônio do estresse, ele dificulta o trabalho da insulina. E isso pode ser algo, então, que esteja gerando, né, essa questão de você ter que ir ao banheiro várias vezes durante a noite. Porque pelo volume de água que você ingere, não seria o padrão de normalidade de maneira nenhuma, né? Bebendo 750 ml de água durante o dia, precisar ir tantas vezes ao banheiro à noite, tem alguma coisa errada. E por isso que eu falo, a gente não pode simplesmente se conformar com a situação, a gente tem que tentar investigar e tentar entender o que está acontecendo, tá? Uma pessoa pergunta aqui também, ó, por exemplo, se é bom limão com própolis, né? Limão é interessante que é fonte de vitamina C e o própolis também para a questão de aumento de imunidade, né? Por causa da Josélia não se aplica muito, mas para quem, né, precisa aumentar a imunidade, aí sim vale a pena o limão com própolis, tá? Então, veja, Josélia, essa questão do sono é algo que também precisa ser regularizado para que você possa melhorar tanto com relação ao trânsito intestinal e também com relação à sua gestão emocional. Você disse que tem dormido pouco, mas que hora que você tem ido deitar? Geralmente eu vou deitar cedo. Agora, quando tem assim alguma coisa, agitação em casa, essas comemorações agora, aí ontem eu fui dormir tarde, umas 11h30, acordei 4 horas, despertei e não consegui mais dormir. Tá. E normalmente E você vai cedo, então. normalmente é 9 horas, 9h30, 10 horas, é uma variação, Uhum. mas no Tá, máximo mas até 10. o horário que você vai deitar não é um horário ruim, né? A gente só precisa observar também a qualidade de sono que você tem tido, Isso. José. Seria Pode indicado falar. fazer o exame da
Polissonografia Uma polissonografia, eu acho do que é uma sono, coisa né? que deve fazer Polissonografia. parte da... Isso. A polissonografia é um exame que eu acho que deve fazer parte da vida de uma mulher, principalmente depois que ela entra na menopausa. Por quê? Depois que a mulher entra na menopausa, pesquisas apontam que 60% das mulheres que não sofriam de insônia vão sofrer de insônia. E a insônia não é uma coisa correlacionada só à dificuldade para dormir, mas está correlacionado também à dificuldade para voltar a dormir se você acorda de madrugada, aonde muitas vezes você também não alcança o sono profundo, que é o profundo 3 e o profundo 4, que é muito importante para os processos de regeneração do organismo. É ali que você vai liberar a produção do GH, que é o hormônio do crescimento. É durante esse sono que você vai controlar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, uma polissonografia, eu acho que pelo menos uma vez na vida, depois da menopausa, as mulheres deveriam realizar, para saber como é que está o padrão de sono. E a gente sabe que essas mudanças hormonais que as mulheres sofrem também no período da menopausa já afeta muito as questões emocionais, então piora muito o emocional da mulher. Além disso, a falta da testosterona e do estradiol também influencia na questão da massa magra, aumentando então a redução do músculo, favorecendo o aparecimento de osteopenia, osteoporose. E a gente sabe que o sono ele é fundamental para evitar esses problemas, tanto de redução de massa magra, quanto de piora da gestão emocional e também para a manutenção da massa óssea. O sono é fundamental. Então, se puder realizar uma polissonografia, é algo que eu acho muito interessante, sim, principalmente para mulheres depois da menopausa. Você não poderia indicar assim, uma relação de exames para poder fazer e depois a gente checar? Eu poderia entrar em contato com você e checar de novo Sim, pelos tem sim. exames. Eu posso passar uma relação de exames que geralmente a gente pede para avaliação de estado nutricional. Dentro desses exames inclui um hemograma completo, né? A parte do leucograma também, que já vai junto, né? Aí a gente faz ferro sérico, faz ferritina, faz ácido fólico, vitamina B12, vitamina D, proteína total e frações, né? A parte do lipidograma, onde vai avaliar colesterol total e frações também, o HDL, o LDL, mais triglicerídeo, né? E enzimas hepáticas, TGO e TGP. Então, basicamente são esses, mas eu posso passar escrito para você depois esses exames. São os exames mais... Ah, e a tireoide, desculpa, faltou. Não E aí a gente bateria. vê o TSH e a tiroxina e o T3, né, que são os hormônios da tireoide. Esses exames, geralmente, nós fazemos, né, para poder avaliar o estado nutricional de uma pessoa. São os exames mais comuns, né, que se pede, geralmente, numa consulta clínica. Tanto de nutricionista quanto um próprio endocrinologista vai pedir esses exames. Depois tem os exames que são os hormônios sexuais femininos. E aí esse eu posso te dizer quais são, mas eu não posso fazer pedido. Aí tem que ser um médico mesmo para poder fazer o pedido. Geralmente ginecologista ou endocrinologista que faz esse pedido de exames. Para você avaliar como é que está seu nível de estradiol, como é que está o seu nível de testosterona, que são exames importantes para a gente poder saber como que está também essa questão hormonal sua, né? Você acabou virando a câmera, eu acho, aí, José. Acontece, eu também viro a minha de vez em quando aqui. E esses são exames interessantes para que você possa avaliar. E uma polissonografia, como eu disse, para mulheres que já entraram na menopausa, é muito importante. Quando você conhece o seu estado nutricional, você tem a possibilidade, então, de trabalhar para recuperar o teu peso e proteger sua massa óssea também, que é algo que já piora no processo da menopausa, né? Porque diminui a produção desses hormônios sexuais e a tendência é reduzir a massa óssea. Quando você perde músculo, você também aumenta o risco, né, de aparecimento de osteoporose. Até falei numa internet outro dia que numa live que eu fiz aqui na internet outro dia, que quando você está acima do peso, você tem menos risco de desenvolver a osteopenia e a osteoporose do que estar abaixo do peso. Porque quando você está abaixo do peso, você tem menos sobrecarga sobre os ossos. E aí, nesse aspecto, você aumenta esse risco. A Josela disse que está com um probleminha na internet, mas depois ela pode assistir o final. Eu vou postar, Josela, depois que terminar, né, eu posto. E aí você tem condições de assistir o final, se de repente travou um pouquinho para você e você perdeu alguma informação, tá? Comentários, né, sobre essas questões, né, e aí o pessoal pede para colocar lá no grupo. Eu vou colocar uma sugestão de exames, então, dentro do grupo, que são as sugestões de exames que nós deveríamos fazer no cotidiano. Eu vi que a Josélia caiu,
mas a gente já está conversando sobre o caso dela e depois ela pode assistir as últimas orientações aqui, tá? É, veja só, uma outra coisa que a Josélia falou aqui para nós, que eu acho que é interessante, é essa questão de ela ter perdido o controle de determinadas situações, principalmente do padrão de alimentação, né? Que ela disse que gostaria de ter uma alimentação mais saudável, mas acabou abrindo algumas exceções, e aí falou de voltar a consumir a carne de frango. E ela comenta do frango de granja, comenta do frango criado, né, no quintal de casa, que é o frango caipira, né, que o pessoal fala. Mas aí eu queria destacar alguns aspectos, né? Porque para a gente ter mais 10 minutinhos para a gente poder finalizar, eu queria destacar alguns aspectos com relação a isso. A minha primeira formação é em zootecnia, né? O grupo, a Elaine pergunta como participar dos grupos. Elaine, quando você clica no link da minha biografia aí no Instagram, você vai encontrar um Linktree. Aí vai aparecer várias opções ali. Entrar no grupo, né, fala sobre, acho que o programa de restauração do sono, também o da imunidade, fala sobre o meu livro. E aí você pode escolher o link, né, para entrar no grupo. E você vai ser direcionada direto para um dos nossos grupos, né, no WhatsApp, tá bom? Hoje a gente já está lá com um número, sei lá, de 22 grupos, alguma coisa assim. Tem um monte de gente já nesses grupos. E aí é só clicar ali, entrar, e depois eu vou pedir para que poste, então, vou preparar aqui o documento, né, da sequência dos exames e posto lá dentro. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão do consumo da carne, tá? A minha primeira faculdade foi zootecnia, né? E eu acabei fazendo zootecnia porque eu sempre quis nutrição, mas eu me formei no ensino médio muito novo, passei no vestibular com 16 anos, meu pai e minha mãe eles são separados desde que eu tenho 2 anos de idade, e filho único, né? Imagina, filho único, pais separados, a mãe não queria de maneira nenhuma me deixar sair da minha cidade, né, natal. Eu nasci em Maringá, no Paraná, sou paranaense, sou do sul, e na época não tinha nenhuma faculdade em Maringá que oferecia o curso de nutrição. E eu quis então fazer fora o curso de nutrição. E a minha mãe disse assim: de jeito nenhum. Você não vai morar fora sozinho, né? Não vou deixar. E se tivesse deixado, provavelmente eu tinha crescido muito mais, né? Mentalmente, como pessoa, como um homem. Né? Mas a proteção da mãe é compreensível também, porque era filho único, né? E eu era muito novo. E eu fui então escolher alguma coisa para fazer na Universidade Estadual de Maringá, né, para poder fazer o vestibular. Fiz lá os meus processos, né, para poder avaliar quais eram as minhas aptidões, né, e saíram todas as áreas de saúde, né. Saiu para mim nutrição, obviamente, não tinha em Maringá. Saiu oceanografia, né, também não tinha em Maringá, que não tem oceano. Saiu medicina veterinária, e também não tinha em Maringá medicina veterinária na época. Saiu medicina, faltava 1 mês e meio para o vestibular. Pensei, eu não vou passar nunca em medicina com 1 mês e meio de estudo dedicado, né, para poder fazer vestibular para medicina. E aí acabei não fazendo medicina. Saiu também nessa opção educação física e biologia. Minha mãe disse que eu podia ser qualquer coisa na vida menos professor, porque ela é professora aposentada do Estado e nunca pagou tão bem o Estado. A vida de professor é uma vida sofrida também. E aí eu falei, então, bom, biologia não dá, educação física não dá, medicina veterinária não tem, oceanografia não tem, nutrição não tem, né, medicina eu acho que eu não vou passar. E aí apareceu essa tal de zootecnia. Meu tio, ele é zootecnista, e eu vivia indo para a fazenda com ele e acabei fazendo a opção de fazer a faculdade de zootecnia. Foram 5 anos integral, depois eu entrei no mestrado. E uma coisa que aconteceu, por exemplo, uma vez, eu estava no terceiro ano da faculdade e eu fui, tem gente que diz que é professor, então sabe como é que é a vida de professor, né? E eu fui numa granja de produção de frangos, aonde o dono da granja ele tinha 3 barracões. Cada barracão tinha 6.000 frangos. Mas eu percebi que ele tinha um galinheiro ao lado da casa dele, né? Tem gente que está dizendo que ser professor é tenso. É profissão de risco, né? Deveria receber insalubridade, né? Profissão de alto risco ser professor hoje. Não só para o físico, como para a mente, né? E principalmente pelos alunos que a gente tem recebido em sala de aula hoje, né? Alunos que não querem saber de nada. E conversando com esse produtor de frangos, eu estava no terceiro ano da faculdade de zootecnia, então. E conversando com esse produtor de frangos, eu perguntei, eu falei, poxa, você tem um galinheiro ali ao lado da sua casa, isso quer dizer que você está comendo frango de carne dura, né? Porque são 6 meses para esse frango ficar pronto, enquanto você tem frango aqui saindo com 42 dias para o abate, carne macia. Eu falei assim, por que que você não come esse que você produz? Aí ele me perguntou,
uma coisa, que ano da faculdade você está? E eu disse assim, eu estou no terceiro ano da faculdade. Aí ele disse, então isso quer dizer que você ainda não fez as disciplinas específicas, né, de criação. Eu falei, não, por quê? Ele falou, não, porque depois você vai entender. E jogou aquela pergunta para mim e eu fiquei com aquele negócio na cabeça, pensei durante um tempo, mas não achei uma resposta plausível do porquê que ele comia, né, o frango que ele produzia lá no galinheiro e não, né, o frango que ele produzia ali nos barracões, né? Tudo bem, passou o tempo, me formei, entrei no mestrado, trabalhava com qualidade de carne, e aí então eu estava estudando para uma disciplina que era tipificação de carcaça, e tinha prova, acho que um dia ou 2 dias depois, né, daquele que eu estava estudando, e de repente me veio na cabeça aquela pergunta que eu havia feito quando estava no terceiro ano da faculdade. Então, eu tinha passado o terceiro, o quarto, o quinto e agora no mestrado. Já 3 anos e meio daquela pergunta. Eu comecei a refletir. Eu comecei a refletir em cima daquela questão, né, que ele tinha falado para mim que depois eu entenderia, depois eu entenderia. E eu comecei a analisar, então, baseado no conhecimento que já havia adquirido do sistema de produção de frangos, de corte, né, em barracões. E isso fez com que eu compreendesse o porquê que ele não comia aquele frango, não comia aquele frango. Porque ali tinha uma ração oferecida com grande concentração de antibiótico para ajudar como sendo um promotor de crescimento para aqueles frangos, para que eles atingissem o peso de abate mais rápido. Então, a carne é ruim, é uma carne péssima, uma carne cheia de antibiótico. Além do que, no Brasil é proibido o uso de hormônio, mas infelizmente fazem uso de hormônio porque nós fazemos fronteira com países que são liberados. E a nossa polícia de fronteira não é das melhores. A nossa fronteira é muito grande, então é muito fácil entrar dos países da América do Sul, né, produtos que sejam proibidos no Brasil. Né? Quanto que a gente não vê entrando de droga? Imagina então quando a gente fala de hormônio, que passa de uma maneira muito mais fácil do que as próprias drogas, onde tem um grau de fiscalização maior. Então, infelizmente, no Brasil, mesmo sendo proibido o uso de hormônio, eles usam muito o hormônio na produção, tanto do frango quanto também na produção de bovino, principalmente, né? Então, essas são questões que a gente tem que avaliar. Então, quando a Josélia, por exemplo, diz que come de vez em quando frango de granja, eu não indico de maneira nenhuma. Então o frango caipira você indica? Também não. Por quê? Porque hoje o frango caipira é tratado com ração. Não é mais aquele frango caipira que você joga milho no quintal para ele poder comer o milho e depois ficar ciscando. Tem algumas pesquisas que têm mostrado que realmente o consumo de produtos de origem animal aumenta muito o risco para aparecimento de doenças, principalmente o câncer. Então, eu hoje sou vegetariano, né, mesmo sendo especialista em qualidade de carne, sou vegetariano e recomendo esse padrão de alimentação para as pessoas. Vejo como sendo a melhor opção. A minha qualidade de vida melhorou muito por conta do estilo de alimentação que eu tenho hoje. E o abandono de determinados produtos me trouxeram mais benefícios do que perdas, acredite. Perdi, sim, algumas coisas que gostava de comer, perdi. Só que recebi tantas coisas boas em trocas que valem a pena. Veja, eu comia muita carne. Eu comia 1 quilo de carne todos os dias. Todos os dias eu comia uma base de 1 quilo de carne. Então era muita carne. E gostava muito, principalmente de peixe, de sashimi, né? Porque eu tenho muitos amigos japoneses e fui criado no meio desses japoneses e aprendi a comer sashimi. E comia direto sashimi todo final de semana. Mas eu abri mão disso e tive benefícios, principalmente com relação a trânsito intestinal, porque eu também era uma pessoa que não tinha um trânsito intestinal normal, regular. Hoje, não tenho mais esse problema. Hoje, vale lembrar de que a carne não é rica em fibra. Tem a fibra muscular, mas essa não ajuda no trânsito intestinal. Então, meu intestino hoje funciona como uma maravilha. Não tem mais esse problema. E, obviamente, isso melhora também na minha gestão emocional, pelo trânsito intestinal e assim por diante. Queijo era outra coisa que eu comia muito, muito mesmo. Em casa a gente comprava uma peça de mussarela inteira, não comprava, né, por peso ali, vou comprar 1 quilo de mussarela. Não, a gente comprava uma peça mesmo de mussarela. E aquilo a gente comia demais em casa. Quando era queijo de Minas, então, um queijo de Minas durava no máximo 2 dias. Era eu e minha mãe que comíamos praticamente ele, né? Rodízio de pizza, pelo menos uma vez ao mês, geralmente 2 vezes ao mês. E eu comia 22 pedaços de pizza no rodízio. Então veja, como que meu padrão de alimentação era muito ruim e tinha muita proteína de origem animal. E aí, nesse caso, conforme eu fui abandonando, né, conforme eu fui abandonando o consumo dessas proteínas de origem animal, minha saúde foi melhorando.
Então, para a Josélia, eu faço esse tipo de sugestão, que, se possível, ela consiga retirar os produtos de origem animal, mas que ela consiga também associar a musculação, para que, através da alimentação saudável, ela consiga ter o aumento de peso que deseja e também volte a assumir o controle emocional da sua vida, pensando que o trânsito intestinal é fundamental para isso, tá bom? Pessoal, temos 5 segundos. Um bom dia para todos vocês. Nos vemos amanhã cedo às 7 horas.